Bom, tirem as crianças da sala. É isso que a gente costuma falar quando a gente vai ver algo que a gente não quer que as crianças vejam, por entender que elas não estão preparadas para isso. Você já falou isso em algum momento? Tira as crianças da sala? Pois é, então eu quero mais uma vez convidar, tirem as crianças da sala. Hoje a gente vai ter a oportunidade de pensar um pouquinho sobre sexo, à luz das Escrituras. Há quem diga que a fé cristã ela é muito pudica, no sentido de ser muito reservada, muito fechada e amedrontada até de falar de maneira aberta sobre a questão do sexo, né? Existem pessoas que dizem que a fé cristã ela é repressiva. Talvez você já tenha ouvido falar isso, né? As pessoas afirmando, dizendo que a fé cristã ela reprime, né, a sexualidade do indivíduo. Você já ouviu falar essas coisas? Pois é, então eu quero começar afirmando para você, garantindo para você que essas acusações são acusações falsas. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, o sexo não é pecado. Então começa gravando por aí. Sexo não é pecado. Sexo não é pecado. Não é algo errado. Não é algo ruim. Na verdade, o sexo é uma bênção maravilhosa criada por Deus. Então, o sexo é uma bênção maravilhosa criada por Deus, mas que deve ser experimentada da forma como Deus planejou. Aquele que criou o sexo, ele também planejou uma forma para a gente desfrutar dessa grande bênção que Ele nos deu. Ou seja, quando a gente fala da forma como Deus planejou, a gente está falando de desfrutar do sexo no momento certo, na hora certa, né? E com a pessoa certa. Sei que talvez isso traga um pouco de constrangimento para alguns. Talvez você não esteja acostumado a falar de forma tão aberta a respeito de sexo, e isso gere algum tipo de constrangimento para você. Se esse é o seu caso, eu quero te pedir perdão, mas não fui eu que inventei de falar sobre o assunto. Na verdade, a palavra de Deus fala sobre o assunto. A gente que às vezes tem algumas travas para tratar de um assunto que faz parte da nossa vida, da nossa família. E talvez você esteja se perguntando, então, por que a gente deve falar sobre sexo no mês onde a gente está falando sobre família? Eu queria responder essa pergunta. Responder a esse questionamento afirmando que eu, como pastor, estou convencido de que a vida sexual ela é parte fundamental do casamento. Se as coisas não vão bem na vida sexual do casal, isso traz consequências e desdobramentos para o casamento como um todo. Porque nós somos seres completos. Se algo que é importante não vai bem, isso afeta todo o resto. Faz sentido? Certo? Mas não apenas isso. Ok? Você talvez esteja convencido se você é casado, mas se você não é casado, você talvez esteja se perguntando, e eu pedi propositalmente para os nossos adolescentes ficarem aqui hoje, né? Consultei os pais, pedi propositalmente. Talvez você esteja dizendo assim, não, mas você está falando que o sexo ele é fundamental para a vida do casal, mas eu não sou casado, eu sou adolescente, eu sou jovem, ou sou até mesmo um adulto, mas que não estou casado. É fato. Mas, ainda assim, você é uma pessoa do nosso tempo. E como uma pessoa do nosso tempo, você está sendo constantemente bombardeado ou bombardeada com conceitos deturpados que a nossa sociedade tem sobre sexo. A nossa sociedade ela fala sobre sexo. Eu conversava com a Aline durante essa semana, eu falei, domingo eu vou pregar sobre sexo, e eu estou pensando em botar os adolescentes para participarem do culto também. O que você acha, Aline? Aquelas consultas que a gente faz, né? E aí ela falou assim, eu acho bom, porque os nossos adolescentes eles estão sendo expostos a isso. A escola fala sobre o tema. A internet fala sobre o tema. A televisão fala sobre o tema. Os filmes falam sobre o tema. Desenhos falam sobre o tema. Mas a igreja se cala em falar sobre o tema. E aí, como a igreja muitas vezes se cala, o que está formando o conceito, o pensamento, a ideia dos nossos adolescentes e jovens a respeito de sexo é exatamente aquilo que a nossa sociedade ensina. Os valores errados, deturpados da nossa sociedade. Então, é exatamente pensando nisso que eu quero dizer que esse sermão também é extremamente relevante para você que, embora não seja casado, né,
também é bombardeado e também precisa lidar com os desafios que a sociedade nos impõe. Para tanto, a gente vai utilizar aí como texto base para a nossa reflexão o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nós começaremos a ler no capítulo 6, versículo 18, e iremos até o capítulo 7. 1 Coríntios 6, 18, até o capítulo 7, versículo 5. E aí, antes da gente ler o texto bíblico, se você ficar com algum tipo de dúvida ou crise ou questionamento, você pode me procurar para conversar depois. Você, adolescente da igreja, pode procurar tanto a mim quanto a qualquer um dos presbíteros, como a Aline, como a Lucy, professora dos adolescentes, para esclarecer. Mas, principalmente, procurar o seu papai e sua mamãe para ajudar também. Então, é importante a gente assumir esse compromisso de orientar os nossos filhos nessa área que é tão importante, tão sensível, da forma adequada. Se restar qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questionamento, não hesite em procurar. Isso para você adolescente. Para você adulto, se tiver alguma dúvida, também vem conversar comigo. Tendo possível, a gente tenta ajudar. Certo? 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 em diante, até o capítulo 7, versículo de 1 a 5, a gente lê assim. Eu vou ler e você acompanha silenciosamente. Paulo começa dizendo assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Capítulo 7. Versículo 1. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Versículo 5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicar à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. E a gente encerra aí, a gente para por aí. Então, para a gente poder entender o contexto, a epístola aos Coríntios, a carta aos Coríntios, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, dentre outras coisas, para responder uma série de questionamentos que a igreja enviou por escrito a ele. Então, se você estava atento, o início do capítulo 7, ele traz essa noção da resposta a um questionamento. Versículo 1 diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, então, os coríntios, a igreja de Coríntios, pegou uma série de questionamentos que tinham, uma série de inquietações que existiam, uma série de dúvidas que eles tinham sobre o comportamento do cristão, sobre o comportamento de alguém que serve ao Senhor, que é discípulo de Cristo, e enviou para Paulo, o apóstolo. E agora Paulo escreve a carta aos Coríntios para corrigir algumas coisas que ele tinha ficado sabendo, mas também para responder a esses questionamentos enviados pela igreja. Os versículos finais do capítulo 6, que foi onde a gente começou a ler, lá no versículo 18, eles formam uma espécie de fundamento, um alicerce para a argumentação que vai se desenvolver no capítulo 7. Então, o final do capítulo 6 é uma espécie de fundamento, são os conceitos que servem de base. Lançado o fundamento, Paulo passa a argumentar de maneira mais direta, caso a caso, no capítulo 7. E como é que o texto que nós lemos começa? Mantém sua Bíblia aberta, né? Vamos lá, 1 Coríntios 6, versículos 18 a 20. Diz assim: fujam da imoralidade sexual.
Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Assim como nos dias de hoje, o contexto social da cidade de Coríntios era um contexto social marcado pela libertinagem e pela promiscuidade. Aquele contexto, aquela sociedade, aquela comunidade, aquela cidade era conhecida exatamente por um comportamento promíscuo, por um comportamento libertino, né? Por uma busca desenfreada, sem limites, por liberdade, por satisfazer qualquer tipo de desejo. Então, esse anseio intenso por liberdade, e de uma liberdade completamente desprovida de limites, ela era uma marca, esse anseio era uma marca das pessoas de Coríntios. Mas não apenas das pessoas daquela cidade, é também uma marca da igreja. A igreja é formada com pessoas daquela cidade, que são influenciadas por aquela cultura, que são influenciadas por aqueles valores, que aprenderam dos seus pais, dos seus avós, dos seus amigos. E os seus pais, avós e amigos não necessariamente são pessoas que têm uma fundamentação na palavra de Deus. Às vezes os conceitos dos pais, avós e amigos são conceitos diferentes daquilo que a palavra de Deus propõe. Então, sabendo disso, é muito interessante notar que, diante desse cenário, Paulo resolve tratar o assunto. E por que eu digo isso? Porque Paulo não ignora o problema da cultura imoral de Corinto. Ele não ignora isso. Ele trata essa questão. Ele não ignora como se a igreja estivesse imune à influência da cultura. Mas ele responde às questões a partir do Evangelho. Então, eu quero fazer aí um primeiro destaque para a gente perceber. Talvez um dos grandes pecados que a igreja do nosso tempo tem cometido é exatamente de ignorar temas que são tão importantes e tão deturpados pela sociedade. E aí, quando um irmãozinho cai em pecado, a gente olha com aquela cara de surpresa, né? Assim, mas aconteceu isso. Porque parece que a gente cultiva, de maneira equivocada, uma ideia de que, pelo fato da gente estar na igreja, a gente é imune aos desejos, imune às vontades, imune às realidades sexuais e a forma, a forma equivocada com que a nossa cultura lida com esse tema. Então, entenda isso. Você e eu não somos imunes a essas coisas. Perfeito? Você e eu não estamos imunes a essas coisas. Paulo sabia que os crentes de Coríntios não estavam imunes a essas coisas e por isso ele tratou de responder a essas questões. Mas eu também acho muito interessante que ele faça uma resposta ou que ele construa uma resposta a partir do Evangelho. Ele constrói uma resposta fundamentada no Evangelho. E ele começa com uma ordem muito direta, quando ele diz assim no versículo 18, fujam da imoralidade sexual. Fujam da imoralidade sexual. Os cristãos devem fugir da imoralidade. Mas notem que no versículo 20 ele faz questão de lembrar o porquê. Coloca o versículo 20 para a gente aí. Por que eles deveriam fugir da imoralidade sexual? De acordo com o versículo 20. Responde, gente, vamos lá. Porque vocês foram comprados por alto preço. Ele está dizendo assim, lembrem quem vocês são. Lembrem-se do Evangelho. Lembrem-se daquilo que Jesus fez por vocês. Lembrem da nova vida em Cristo. Como os coríntios, meus irmãos, nós somos pecadores, merecedores da ira de Deus, condenados a viver eternamente separados de Deus, mas Deus, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, enviou Jesus Cristo ao mundo. E Jesus Cristo aqui viveu a vida de perfeita obediência a Deus e perfeita comunhão com Deus, que eu e você temos falhado em viver. Mas mais do que isso, ele foi para a cruz e ali ele assumiu o castigo que era destinado a nós,
morrendo em nosso lugar. Ao terceiro dia, Cristo ressuscitou, ele venceu a morte, e todos aqueles que nele creem têm a vida eterna e são reconciliados com o Pai. Paulo vai argumentar sobre a necessidade e a importância de pureza sexual na vida dos cristãos. E como é que ele faz isso? Ele não faz isso a partir de um conceito moralista, ele faz isso a partir do Evangelho. Ele fala assim: lembre-se que vocês foram comprados por um alto preço. A salvação de vocês custou o sangue do Filho unigênito de Deus. Vocês foram comprados por um alto preço. Lembrem-se do Evangelho. Lembrem-se do que Jesus fez por vocês. O Evangelho é a base da resposta. É a solução para as questões. É o que traz sentido para qualquer tipo de prática, qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de escolha condizente com a palavra de Deus é fundamentado, tem sentido a partir do Evangelho. E aí, partindo dessa compreensão do Evangelho, que ele lembrou aqui no versículo 20, é muito interessante porque no versículo 19, ele estabelece dois fundamentos que são importantíssimos. Primeiro fundamento, antes disso, pode tirar aí. Primeiro fundamento, os discípulos de Jesus têm o Espírito morando em seus corações. Notem o que diz o versículo 19 do capítulo 6. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Então, por que Paulo fala para fugir da imoralidade sexual? Ele começa falando sobre o Evangelho. Ele diz assim: lembrem-se que vocês foram comprados por um alto preço. Jesus veio ao mundo para morrer por vocês. Por isso vocês devem viver de forma pura. E agora, quando ele está falando sobre fundamentos, se você crê em Cristo, isso quer dizer que você é nova criatura e o Espírito Santo habita em você. O seu corpo é santuário do Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E se você entende que o seu corpo é templo do Espírito Santo, você tem que ter um templo que seja puro para o Espírito Santo, que seja limpo para o Espírito Santo, que esteja preparado para o Espírito Santo habitar de maneira livre. Então, o primeiro fundamento que Paulo coloca aqui no versículo 19 é de que os discípulos de Jesus têm o Espírito morando em seus corações. Mas o segundo fundamento que ele também aponta nesse versículo é que os nossos corpos pertencem a Deus e não a nós. Entenda isso, o seu corpo não te pertence. E por que eu faço questão de destacar isso? Porque provavelmente todos nós que aqui estamos já ouvimos aquele famigerado lema feminista: meu corpo. Vocês já ouviram? Meu corpo. Todo mundo já ouviu isso? E aí a gente lê a palavra de Deus fala que a gente não deve ser imoral, que a gente deve buscar pureza, porque nós fomos comprados. E o preço foi alto, o preço foi o sangue do Filho unigênito de Deus. E nós somos morada do Espírito Santo. E agora Paulo diz que nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Se você já ouviu essa frase, certamente todos nós já ouvimos, meu corpo, minhas regras, eu quero afirmar aqui, e se você já falou ela, eu quero encorajar você a pedir perdão. Sendo bem sincero. Peça perdão se você já falou isso. Sabe por quê? Porque eu creio que seja impossível alguém que compreendeu o Evangelho afirmar que é dono do próprio corpo e que estabelece as próprias regras. Se realmente o Evangelho habita no seu coração, você entendeu aquilo que Paulo disse? Que você não pertence a você mesmo. Você pertence a Cristo. O seu corpo pertence a Cristo. Você não é dono, você não faz as regras de utilização do seu corpo, porque o seu corpo não te pertence. O seu corpo pertence a Cristo. Então você é chamado a viver a partir das regras daquele a quem você pertence. Percebe como a dinâmica colocada pelo apóstolo Paulo no texto aos Coríntios é muito próxima e muito prática para os nossos dias? Onde a gente vê as pessoas levantando bandeiras das mais diversas, o meu corpo e as regras, o corpo é meu, as regras são minhas, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser.
Utilizam esse lema, inclusive, para abortar, para tirar a vida de bebês. E aí a gente ouve o Evangelho que vira para a gente e fala assim, olha, vocês devem buscar pureza na vida sexual de vocês, e vocês devem buscar pureza porque vocês foram comprados por um alto preço, o sangue do Filho unigênito de Deus, e o Espírito Santo habita no coração de vocês, e o corpo de vocês não pertence a vocês, o corpo de vocês pertence a Deus. E se vocês entendem isso, agora sim faz sentido pensar em pureza. Se a gente entende que não é o nosso corpo com as nossas regras, mas que o nosso corpo pertence a Ele, é impossível subscrever esse famigerado ditado feminista do nosso tempo. Já não é tão novinho assim, né? Já é falado há algum tempo, mas é impossível. Vou repetir. Talvez você fique com raiva de mim, mas eu não tenho problema com isso. Talvez você já tenha utilizado esse lema feminista equivocado. Talvez você nunca tenha utilizado, mas a gente começa a normalizar e achar e concordar com ele. Afinal de contas, eu pertenço a mim mesmo, então eu vivo do meu jeito. Não faz sentido? Para a lógica do nosso tempo, faz muito sentido. Mas para a lógica do Evangelho, não faz nenhum sentido. Nós não pertencemos a nós mesmos. Vocês não são de vocês mesmos, é o que o texto diz. Lembrem-se, você não se pertence, você pertence a Deus. Você é propriedade do Senhor. Agora sim, Ian. E aí eu tentei sintetizar esse conceito numa frase breve que o Ian vai projetar para a gente aí. Vamos ler juntos? Irmão, Deus abençoe. Ele está trocando a transparência do retroprojetor. Deu tilt? Isso. Isso. Bota aí para a gente. Mais uma? Isso. Vamos juntos? O Evangelho nos chama a glorificar a Deus com os nossos corpos. Somos morada do Espírito e pertencemos integralmente a Deus. O Evangelho chama você a glorificar ao Senhor com o seu corpo. Pureza sexual tem a ver com viver e usar o seu corpo de uma maneira que glorifique a Deus, que exalte a Deus, que honre a Deus. É disso que o texto está falando. Você é morada do Espírito Santo. E mais, você pertence integralmente a Deus. Às vezes a gente tem uma preocupação muito com o espírito. Nesse sentido, a gente é bem dicotômico mesmo, né? A gente acha que se o nosso espírito está em comunhão com Deus, tudo bem. A gente não precisa ter uma comunhão que passe pelo nosso corpo. Só que não é esse o conceito da palavra de Deus. Nós precisamos entender a importância de glorificar a Deus com o nosso espírito e com os nossos corpos, porque nós somos um só. Você é um só. Essa divisão é uma divisão que a gente faz para facilitar as coisas, para facilitar a nossa compreensão, mas você é um só. O Evangelho nos chama a glorificar a Deus com os nossos corpos. Você é morada do Espírito Santo e você pertence integralmente a Deus. Grava isso. Grava isso. Mas eu quero continuar. A gente chega então ao capítulo 7. Capítulo 7 de 1 Coríntios. Versículos 1 e 2. Então, só para a gente ter em mente, o capítulo 6 ele lançou fundamentos. Percebe que a gente falou sobre fundamentos, sobre o alicerce. No capítulo 7, ele vai tratar de questões de maneira mais direta. Ele vai começar tratando sobre a questão dos solteiros e depois ele trata a respeito dos casados. Tá? Então, ele já deu os motivos pelos quais, ele já apontou os motivos pelos quais nós devemos buscar uma vida pura sexualmente. Entendeu? E agora ele vai tratar
de questões mais objetivas. Versículos 1 e 2 diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. E aí, nesse primeiro versículo, no versículo 1, nós temos uma dificuldade exegética. Não fica claro que o apóstolo está respondendo a um questionamento enviado pelos coríntios. A primeira frase deixa isso claro: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram. Então fica claro que o que ele está escrevendo é uma resposta. Contudo, a segunda frase, é bom que o homem não toque mulher, ela não é uma frase tão clara. Em que sentido? É difícil a gente ter a certeza se Paulo está dando uma opinião própria dele a respeito do matrimônio. Numa primeira lida parece que é isso, né? Parece que ele está afirmando que o melhor caminho seria o homem não tocar em mulher. Ou se ele está citando um trecho da carta enviada pelos coríntios. Inclusive, a Nova Almeida Atualizada coloca assim... vê se tem para a gente aí a Nova Almeida Atualizada. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, traço. É bom que o homem não toque em mulher, traço. Como se esse... Não tem não, né? Como se essa frase fosse, na verdade, uma citação, uma referência que o apóstolo Paulo estava fazendo à carta enviada pela igreja de Corinto. Eu, particularmente, caminho com essa segunda interpretação, que Paulo está falando sobre... está fazendo uma referência, né? Particularmente, eu caminho com essa segunda compreensão, porque, embora permanecer solteiro não seja pecado, não existe pecado na pessoa ser solteira, o fato é que Paulo não poderia contradizer a afirmação do próprio Deus lá em Gênesis 2,18. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e o corresponda. Então, se a gente entender que a frase era de Paulo, a gente estaria dizendo que Paulo está contradizendo o que Deus disse lá em Gênesis 2. Deus disse lá em Gênesis 2 que... vai colocar para a gente? Isso. Olha como é que a NAA traduz. Quanto ao que vocês me escreveram, aí ele abre um tracinho, um hífen, coloca entre aspas, é bom que o homem não troque mulher, fecha aspas e um outro tracinho. Na percepção da tradução da NAA, é muito próxima daquilo que eu penso. Paulo estava fazendo uma referência à carta que tinha sido enviada por ele, e não uma defesa da abstinência de casamento. Obrigado, Ian. Então, por que eu estou falando isso? Primeiro, porque Paulo não poderia contradizer lá Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz que não é bom, Deus disse, né? Que não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Além disso, quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 5, você percebe que Paulo tem uma visão extremamente elevada do casamento. Paulo compara a união conjugal entre homem e mulher ao relacionamento de Cristo com a igreja. Tal a sublimidade que o apóstolo vê no casamento. Então, quando a gente olha a teologia paulina e a teologia bíblica a respeito do casamento, parece que ela aponta nessa segunda direção mesmo, de que Paulo está fazendo uma referência. Mas, independente de como a gente compreende o versículo 1, o nosso foco recai agora sobre o versículo 2. E o que fica claro no versículo 2 do capítulo 7 de 1 Coríntios? Fica claro, absolutamente claro, que qualquer tipo de prática sexual fora daquilo que foi planejado por Deus, ou seja, fora da união conjugal, fora do casamento entre marido e sua esposa, é pecaminosa. Então, o que é pecado? Biblicamente falando, qualquer tipo de prática sexual que aconteça fora do contexto do matrimônio é uma prática sexual pecaminosa. A palavra traduzida no versículo 2 como imoralidade, projeta para a gente aí depois, por favor, Ian. A palavra que é traduzida como imoralidade, por causa da imoralidade, é a palavra grega porneia. Aquela é traduzida como imoralidade, mas ela tem um sentido no grego muito amplo. Ela é utilizada para designar diversos tipos de relacionamento sexual pecaminoso. Por exemplo, essa palavra, em alguns contextos, ela vai se aplicar ao sexo fora do casamento.
Por exemplo, lá naquele texto onde Jesus fala a respeito do adultério, do divórcio, lá em Mateus, ele fala que o divórcio ele é motivado pela dureza do coração do homem, correto? E fala que quem repudiar a mulher, exceto por porneia, a infidelidade, ali naquele contexto é infidelidade conjugal, mas o termo é amplo, então é utilizado para se falar de relacionamento sexual fora do casamento. É utilizado também para se referir a relacionamento ou prática homossexual, relacionamento sexual entre duas pessoas do mesmo sexo. Segundo a Bíblia, é porneia, imoralidade. É utilizado para falar, quando a gente fala de sexo fora do casamento, eu estou falando tanto de adultério, que é uma pessoa casada se relacionar sexualmente com alguém que não seja o seu cônjuge, isso é adultério e é pecado biblicamente, como também estou falando a respeito daquilo que a gente costumeiramente chama de fornicação, que é o sexo anterior ao casamento, extremamente comum nos nossos dias. As pessoas têm vida sexual ativa, mesmo sem estarem casadas, e na nossa sociedade não tem nenhum problema com isso. O que Paulo diz aqui é que isso é imoralidade, é pecado. É pecado. E a gente tem que aprender algumas coisas e revisitar alguns conceitos. Quando nós nos permitimos ter qualquer tipo de relacionamento ou de envolvimento sexual fora do contexto do casamento, fora do contexto do matrimônio, esse tipo de relacionamento sexual é pecaminoso. É disso que a palavra de Deus, é isso que a palavra de Deus está apontando. Então essa palavra ela é utilizada, a porneia é utilizada, traduzida aí como imoralidade, né? Mas ela é utilizada para falar de relacionamentos sexuais pecaminosos, de uma forma ampla. Sexo fora do casamento, seja fornicação ou adultério. Homossexualidade é utilizada até para se referir a incesto. Quando você se relaciona sexualmente com alguém, com um parente próximo. A palavra porneia também era utilizada nesse contexto. Então, diante da libertinagem quase generalizada em Coríntios, possivelmente, alguns irmãos daquela igreja tenham acreditado que a forma mais pura e mais santa de viver o cristianismo era se abster de casar. Por isso que eles fizeram a afirmação lá no versículo 1. É melhor que o homem não toque mulher, porque se a gente vive numa sociedade, na nossa cidade, a imoralidade é horrível. Então é melhor nem se casar. É melhor nem se relacionar, nem relar a mão em mulher. O que Paulo faz? Paulo pega aqui e corrige. Ele diz assim, olha, essa não é a solução. Nós fomos dotados por Deus de desejos sexuais poderosos. Você foi dotado por Deus, você foi dotada por Deus de desejos sexuais poderosos. Poderosos. E quando a gente não satisfaz esses desejos, a tendência natural é da gente acabar caminhando para a imoralidade. Por isso que Paulo está fazendo aqui, na verdade, uma defesa do casamento. Ele fala, olha, o casamento é uma bênção criada por Deus. E, dentre outras coisas, ele resolve o problema da nossa sexualidade, dos nossos apetites sexuais, canalizando os nossos apetites sexuais para que eles sejam vividos de uma forma que glorifica a Deus, que honra a Deus, que exalta a Deus, que não é pecaminosa, que não é deturpada, que não é maligna, que não é imoral. É bem interessante porque quando ele repete aí no texto, né, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher seu próprio marido. Quando ele repete, né, o cada e o próprio, ele está trazendo uma ideia de, como é que eu posso dizer assim, se referindo a marido e mulher, ele está deixando claro primeiro que o casamento é a união entre homem e mulher. Cada homem deve ter sua mulher. União entre pessoas do mesmo sexo não é casamento, tá, gente? Cada homem deve ter a sua própria mulher. O conceito é muito claro. O casamento é um relacionamento heterossexual, mas também dá para a gente extrair desse versículozinho um segundo conceito. Se cada um tem uma e cada uma tem um, esse relacionamento é monogâmico. É um homem para uma mulher para um homem.
Os chamados relacionamentos abertos do nosso dia, pecado. Contrário à palavra de Deus, imoralidade. Então a palavra de Deus é muito clara ao tratar desses assuntos. Qualquer tipo de envolvimento sexual que contraria aquilo que foi projetado por Deus é pecaminoso, é imoral. Não honra a Deus, não glorifica a Deus. E aí eu sintetizei esses versículos num outro conceito que eu acho bem importante e já abre o caminho para a gente pensar sobre os próximos versículos. Coloca para a gente aí, por favor, Ian, para a gente ler juntos. Esse computador hoje está demais. Vai mais um. Isso, vamos lá juntos. A Bíblia não defende o celibato, ela defende a castidade. Não se trata de abster-se do sexo, mas sim de fazê-lo da forma que honre e glorifique a Deus, ou seja, no casamento. O que Paulo está fazendo nos versículos 1 e 2? Não é falar que para ser puro, para ser servo de Deus, você tem que ser celibatário, né? Como, por exemplo, os católicos, eles entendem que a prática sexual ela é pecaminosa, a não ser quando ela tem fins de reprodução. Nós não cremos nisso, nós cremos que a prática sexual é um presente, é uma bênção de Deus dada ao casal, ao marido e à mulher. É bênção de Deus, é presente de Deus, é graça. Então, a Bíblia não defende o celibato. Não fala que você, para ser servo de Deus ou para servir a Deus, você tem que se abster de se relacionar sexualmente. Não. Celibato é uma coisa, castidade é outra. Celibato é abstinência completa e perpétua. Castidade é fazer sexo de uma forma que honre e glorifica a Deus, ou seja, fazer sexo no casamento. O sexo que honra e glorifica a Deus é o sexo feito no casamento. A Bíblia não defende o celibato, ela defende a castidade. Não se trata de abster-se do sexo, mas sim de fazê-lo de forma que honre e glorifique ao Senhor, ou seja, no casamento. Agora a gente está tão corrompido, e eu quero começar a partir para os versículos, para os próximos versículos. A nossa cabeça, ela tem tantos bloqueios com relação a sexo, que a gente acha que sexo não é algo espiritual. A gente acha que sexo é algo pecaminoso, mesmo fazendo com o nosso cônjuge. Às vezes a gente tem essas ideias, esses bloqueios. Mas entenda, isso é uma ideia, é uma mentira pecaminosa. Quando o sexo é feito pelo casal, no seu leito conjugal, isso é bênção de Deus, isso é graça, isso está glorificando a Deus. Você pode acabar o relacionamento sexual e fazer uma oração agradecendo a Deus. Não é pecado orar junto com a sua esposa, porque vocês estão glorificando, estão exaltando a Deus. Vocês estão vivendo o sexo da maneira como Deus propôs que ele deve ser vivido, dentro da vida conjugal. Vamos avançar um pouquinho mais? Vamos lá. Tenham isso em mente. A Bíblia não defende celibato, ela defende a castidade. Não se trata de abster-se do sexo, mas sim de fazê-lo de uma forma que honre e glorifica a Deus no casamento. Para você solteiro, antes da gente partir para os próximos versículos, para você solteiro, né? Seja você adolescente, jovem ou adulto, então eu quero lembrar você da direção da palavra de Deus para a sua vida. A direção da palavra de Deus para a sua vida nesse momento como solteiro é abstinência. Sabe o que é abstinência? Não fazer. É se abster. Porque o sexo planejado por Deus, ele acontece dentro do relacionamento conjugal. Dessa forma, ele glorifica a Deus. Quando ele é feito de outra forma, ele não glorifica a Deus, ele não exalta a Deus, ele é imoralidade. Lembre-se disso. Você foi comprado por um alto preço. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Seu corpo não pertence a você, pertence a Deus. Portanto, você tem que viver de uma forma que glorifique a Deus. E isso inclui você expressar a sua sexualidade de uma forma que glorifique a Deus, aquele que te criou. Então, para você solteiro, sei que é difícil ouvir isso, gente, ainda mais no nosso tempo. Mas a palavra de Deus para você nesse instante é abstinência.
estou falando de celibato, não. Estou falando assim, espera para fazer no momento certo, com a pessoa certa, no contexto onde isso vai ser bênção de Deus, para a sua vida e para a vida da sua esposa, para a vida do seu marido. Vamos seguir, porque agora ele vai começar a falar do casado. A partir desse instante, ele passa a abordar a questão do sexo na vida conjugal. Vejam o versículo 3 aí do capítulo 7. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Forte o que Paulo fala, né? Ele fala de deveres conjugais. E vocês sabem sobre o que Paulo está se referindo quando ele fala de deveres conjugais aí? Quais são os deveres conjugais do texto? O que você imagina que é? É sexo. Então o que ele está dizendo assim, olha, você marido, entenda uma coisa, meu irmão, entenda uma coisa. Você casou e você assumiu um compromisso com Deus e com a sua esposa de satisfazer os desejos dela, sexualmente falando. Esse é um compromisso seu e você deve estar empenhado nesse sentido. Mas ele fala isso só para o marido? Ele fala isso também para a esposa. Da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A responsabilidade e o compromisso é mútuo. Você é chamado, você é chamada a satisfazer os desejos. É muito interessante que ele utilize a ideia de deveres conjugais, porque quando a gente lê o texto lá, o texto dá a ideia de um débito. Existe um débito, uma dívida. É uma dívida. Dívida no sentido de que quando a gente casa, e aí projeta para a gente aí, Ian, por favor, a próxima frase. Quando a gente casa, a gente assume um compromisso de suprir as necessidades sexuais do nosso cônjuge. O seu cônjuge não pode suprir as necessidades sexuais dele com mais ninguém além de você. E você assumiu o compromisso de que iria fazer isso. Vamos ler? Vamos lá? Quando casamos, assumimos o compromisso e a responsabilidade de suprir as necessidades sexuais do nosso cônjuge. Eu assumi os compromissos e a responsabilidade com a Aline. Você assumiu com seu cônjuge. Ou com a sua cônjuge. E é dever. Não é um dever ruim. Deus é tão misericordioso que Ele tornou esse dever um dever prazeroso. Mas é dever. É um compromisso, é uma responsabilidade sua. Eu não sei quantos homens existem no planeta Terra. Não sei, alguém sabe? Quantos homens tem no planeta Terra? Mas eu sei que só você é autorizado por Deus a suprir as necessidades sexuais da sua esposa. Da mesma forma, eu não sei quantas mulheres tem no planeta Terra, mas eu sei que só a sua esposa tem a responsabilidade dada por Deus de suprir as suas necessidades sexuais. É disso que o texto está falando. E aí ele continua. Ele amplia. A gente já leu, né? Quando a gente casa, a gente assume o compromisso e a responsabilidade de suprir as necessidades sexuais do nosso cônjuge. Ele continua no texto. E é muito interessante que ele vai dizer agora, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Versículo 4, né? A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Versículo 5. Olha o que ele vai dizer agora. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, o que Paulo está ensinando aí? Ele começa no versículo 4. Ele começa, mais uma vez, batendo na ideia de que o corpo é seu e as regras são suas. Porque o que diz o versículo 4? A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. E aí, se você para aí, você vai falar assim, a Bíblia é machista. Tem gente que acha que a Bíblia é machista. Mas é muito interessante que Paulo tem um cuidado de, nesse capítulo, falar do homem e da mulher e explicar que as obrigações são mútuas. Da mesma forma, né? Então, a mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. O seu corpo não te pertence. A gente viu lá atrás. Primeiro, ele pertence a quem?
A quem, gente? A Deus. Mas, em segundo lugar, se você é casado, o seu corpo não te pertence também. Porque ele pertence a quem? Ao seu cônjuge. Percebem como a forma como a Bíblia trabalha essa dinâmica é completamente oposta à forma como o nosso mundo trabalha essa dinâmica? A Bíblia vira e fala assim, o corpo do marido é da esposa, o corpo da esposa é do marido. Então, entenda uma coisa, Dona Maria, tem nenhuma Maria aí, né? Dona Maria, entenda uma coisa, quando você dá aquele castigo no maridão, entende? E fica sem se relacionar sexualmente com ele, porque ele não lavou a panela, porque ele não trouxe flores e por aí afora. E talvez você nunca tenha dito meu corpo, minhas regras, mas é assim que você age. Entenda isso. Você está pecando. Agora, a mesma coisa também vale para o seu João. Não tem nenhum João aí, né? Quando você deixa a sua esposa sem a devida atenção com relação à vida sexual, seja pelo motivo que for, você está pecando. Porque o seu corpo não te pertence, o seu corpo pertence ao seu cônjuge. É por isso que o casamento é bênção, isso vale para os solteiros também. É por isso que o casamento é bênção no contexto, o sexo é bênção no contexto do casamento. Porque é um contexto de pertencimento. É um contexto de compromisso, onde a gente não se pertence. Então, quando você mantém a pureza, quando você mantém a castidade, você está se preservando para se entregar. Você está se preservando porque o seu corpo pertence a Deus e você está se preservando para se entregar àquela pessoa a quem você vai pertencer, o seu cônjuge. Então, a mulher não tem autoridade sobre o próprio marido, mas sim sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Entenda isso. A Bíblia não é machista. Mas vamos avançar, porque o versículo 5 ele fecha com chave de ouro. Não se recusem um ao outro, exceto, leia aí, gente, por mútuo consentimento. O que é mútuo consentimento, gente? Mutualidade tem a ver com ambos, com os dois, com as pessoas que estão envolvidas. No caso do casamento é o marido e a mulher. A gente já viu que casamento é heterossexual e monogâmico, então o mútuo consentimento do casamento é o homem e sua esposa, ou a mulher e o seu marido. Então ele começa dizendo, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Se não existe consentimento, não deve existir recusa. É o que ele está dizendo aí. Por isso que eu falei lá no versículo anterior, que quando a gente dá um castigo e deixa de se relacionar sexualmente com o nosso cônjuge, a gente está pecando. Porque o nosso corpo não nos pertence. Como não nos pertence, como pertence ao nosso cônjuge, e isso é um compromisso que a gente assumiu com o nosso cônjuge no casamento, para a gente se abster disso, a gente deve fazer com muito consentimento. Mas ele continua. Continuem a ler. E durante certo tempo. Então o que Paulo está dizendo assim? Olha, é até possível que numa ocasião especial, para se dedicar à oração, talvez no momento de jejum, num momento específico, incomum, vocês se abstenham, desde que isso seja feito em comum acordo do relacionamento sexual. Contudo, ainda que exista consentimento, e ainda que seja com o objetivo de se dedicar à oração, isso deve durar um curto período de tempo. Isso tem dia para começar e dia para acabar. E por quê? Ele continua. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Gente, o que está em jogo é o seguinte, quando você não cumpre seus deveres conjugais com o seu esposo, com a sua esposa, você está colocando... Satanás está vendo isso. Satanás está vendo isso. E Satanás é sujo. E como sujo que Satanás é,
Satanás vai criar situações de tentação. E às vezes o seu marido, a sua esposa, não estão devidamente satisfeitos e serão impulsionados por uma prática pecaminosa. Então, cuidado. Cuidado para não estar agindo de uma forma que impulsiona o seu cônjuge ao pecado. Cuidado, isso é perigoso. Essa brincadeira, por assim dizer, é muito perigosa. Por isso, Paulo é muito cuidadoso. Gente, a coisa mais sublime que a gente pode fazer, se a gente for pensar, é super espiritual você pensar em alguém que vai se dedicar à oração. Mesmo nos casos de dedicação à oração, Paulo fala que tem que ser por mútuo consentimento, os dois têm que concordarem na abstinência, e fala que tem que ser por um período pequeno. E tem gente que fala que a Bíblia não defende sexo, hein? Mútuo consentimento. E por pouco tempo. Mas existe um conceito que eu acho que atravessa essa ideia dos versículos 4 e 5, que eu acho que é muito importante, né? É esse conceito da gente entender que o casamento é uma sociedade, gente. O casamento é uma sociedade. Como o casamento é uma sociedade em todas as esferas da vida conjugal, onde tudo tem que ser feito de maneira dialogal, onde as decisões têm que ser tomadas por ambos, onde os dois conversam, negociam, falam, expõem as suas vontades, seus pontos de vista, e chegam a um entendimento. É assim que as decisões são tomadas no casamento. As decisões no casamento elas são tomadas com consentimento mútuo. Vocês são parceiros, vocês são companheiros. Por que eu estou dizendo isso? Porque está cheio de gente que toma as decisões sozinho. Toma as decisões sozinho, toma a direção sozinha do casamento, da família. E depois reclama que o outro não apoia. Você tomou uma decisão, seu cônjuge, você perguntou para o seu cônjuge falou assim, acho melhor não fazer não. Você fez mesmo assim. E aí, quando começou a dar errado, você virou assim, mas o meu cônjuge não me apoia? Ora bolas. Mútuo consentimento é uma lógica que perpassa o casamento, em todas as áreas, inclusive no sexo. Inclusive no sexo. Então, muito cuidado com isso. Quando a gente se nega, né, quando a gente se recusa um ao outro, por um período longo, a gente está assumindo que a gente vai expor o nosso cônjuge à tentação. E expor o nosso cônjuge à tentação num contexto onde ele está fragilizado. Responsabilidade sua. É claro que se ele pecar, é responsabilidade dele, é pecado dele. Não estou dizendo que deixa de ser pecado dele, mas você teve parte. Você teve parte nesse pecado. Você não é inocente nesse pecado. Você pegou e colocou e deixou Satanás ficar rodando em volta dele, entendeu? Sem que ele estivesse devidamente protegido. É disso que Paulo está falando. Caminhando para o fim, eu quero concluir com algumas aplicações práticas para a gente pensar. A primeira aplicação prática, eu quero revisitar os conceitos. Coloca a projeção para a gente, por favor, Ian. Eu quero revisitar os conceitos que nós abordamos. Sei que eu me alonguei um pouquinho mais hoje, mas eu achei que seria importante. Vamos lá, juntos? O Evangelho nos chama a glorificar a Deus com nossos corpos. Somos morada do Espírito e pertencemos integralmente a Deus. Seu corpo pertence a Deus, meu irmão. Seu corpo pertence a Deus. Você foi comprado por um alto preço. A pureza sexual, ela não está baseada num moralismo. Não é assim porque a gente é chato. A proposta da palavra de Deus é você perceber assim, Jesus veio ao mundo para morrer por você. Seu corpo pertence a Deus, então você deve usar o seu corpo de uma maneira que glorifique a Deus. Segundo, vamos lá? A Bíblia não defende o celibato, ela defende a castidade. Não se trata de abster-se do sexo, mas sim de fazê-lo da forma que honre e glorifique a Deus, ou seja, no casamento. Você solteiro, lembre-se disso.
Sexo que honra a Deus, glorifica a Deus, ele é feito no contexto conjugal, no casamento. Fora do contexto conjugal, ele é imoralidade sexual. Sexo não é naturalmente pecado. A forma errada como a gente trata o assunto, né? A gente se relaciona com ele, isso é que é pecado. Terceiro, vamos lá? Quando casamos, assumimos o compromisso e a responsabilidade de suprir as necessidades sexuais do nosso cônjuge. Você assumiu um compromisso. Então, cumpra o seu compromisso. Para com essa história de castigo, de greve. Para com essa besteira. O seu corpo não te pertence, pertence primeiro a Deus e depois ao seu cônjuge. Agora eu quero concluir com alguns conselhos práticos. O primeiro conselho prático é exatamente para os pais que têm filhos ainda adolescentes. Entendam uma coisa. Se o sexo deve ser vivido no casamento, quando você deixa o seu filho ou a sua filha começar a namorar muito cedo, você está impulsionando ela ou ele num caminho onde fatalmente ela vai cometer imoralidade sexual, porque ela tem desejos, ele tem desejos. E às vezes adolescente com 12 anos, 13 anos, namorando, para quê? Para que está namorando? Qual o objetivo? Vai casar? Não vai, então vai caminhar para a imoralidade. Porque não dá para comer pipoca e ir no cinema dos 13 aos 18 anos. A pessoa pode casar depois dos 18, é muito tempo para comer pipoca e ir no cinema, gente. Então para com essa ideia. Senta com seu filho, senta com a sua filha, conversa, explica, olha, acho que não é para você namorar agora por causa disso. Fica na paquera, no olhar, e olhe lá, não passa disso não. Porque senão o negócio ferve, porque o nosso corpo tem impulso sexual poderoso, dado por Deus. Então você pai, você mãe, tome cuidado com seu filho, oriente, se for necessário, proíba. É sua responsabilidade guiar o seu filho nos caminhos do Senhor. Depois de uma idade, não existe mais o que fazer. Mas nesse momento, ainda é sua responsabilidade. Esse é o primeiro conceito prático. Segundo conceito prático, você que namora, jovens que namoram, tome cuidado com o tipo de namoro que você está tendo. Namorar não é errado. No momento certo, né, da forma certa, namorar é bênção de Deus. Mas tome cuidado, porque a gente vive num tempo onde as pessoas começam a namorar cada vez mais cedo e se casam cada vez mais tarde. Essa matemática não fecha, gente. Essa matemática não fecha. Só com 12 anos, 11 anos está namorando aí, vai casar com 35, 40. Haja namoro. Esse namoro vai fatalmente caminhar para a imoralidade. Não é porque você é pecador, sim, como eu sou também. Ele fala, não é porque você é pecador. Você é pecador, que nem eu. Você tem desejos, tem impulsos, e se você estiver se expondo a isso, vai cometer imoralidade. Simples assim. Terceiro, então, para você que não é casado ainda, lembra disso, a palavra de Deus para você é abstinência, ainda que momentânea. O sexo é no momento que glorifica a Deus, com a pessoa que glorifica a Deus, ou seja, no relacionamento conjugal. Terceiro, você que é casado, entenda uma coisa, você assumiu um compromisso. Existe uma responsabilidade que cabe a você. E que ninguém mais, além de você, tem esse direito e tem essa responsabilidade. Às vezes, como pastor a gente conversa, né? É muito interessante, Deus tem senso de humor. Porque tem marido que reclama que a esposa não faz sexo, ou não gosta muito de sexo, ou não é frequente. E tem mulher que reclama que o marido não é muito. Eu falei, Senhor, seria mais fácil casar os que gostam muito com os que não gostam, com os que gostam muito, e os que não gostam com os que não gostam. Né? Seria. Que aí equilibrava, né, o jogo e ninguém brigava, não tinha problema, mas não é assim, Deus tem senso de humor. Então, traça uma média. Você sente muita vontade, muito desejo, estabeleça, converse, lembra que é uma ideia que é algo que acontece mútuo, é consentimento mútuo,
conversa para tirar uma média, porque também, às vezes, você que gosta muito, você tem uma expectativa irreal. Seu marido, sua esposa trabalham, tem compromisso, as pessoas ficam cansadas. Às vezes a gente tem uma expectativa na nossa cabeça, né? Que é uma expectativa assim tão elevada, mas tão elevada que não é, a culpa não é do seu marido, não, mas você está com a expectativa muito alta. A culpa não é da sua esposa, não, mas você botou a expectativa lá em cima. Traz a sua expectativa para o real. Senta com ele, senta com ela, conversa. Qual o meio termo? Dá para fazer uma média? Lembra, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua de satisfazer as necessidades sexuais do seu cônjuge. Mas também é necessário que você, cônjuge, que tem essa necessidade muito intensa, seja realista na sua expectativa. Perfeito? Vamos fechar os nossos olhos e orar? Espero não ter deixado ninguém traumatizado, mas eu achei que seria importante a gente tratar desse tema de maneira bem aberta. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Eu quero chamar o conjunto de louvor à frente.